Olá, meu nome é Carolina, eu sou jornalista e conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano, e eu estou aqui para mais um papo com a Liga, e dessa vez a gente vai convidar a jornalista e apresentadora Fernanda Lima. A Fernanda é muito minha amiga e há anos eu acompanho o comprometimento dela sério e engajado, não só com o seu público, mas com a família, e o modo como ela cuida amorosamente e com ética e preocupada com não só o futuro dos filhos, mas com o futuro do planeta, né? Então, a gente está aqui para fazer um papo sobre mudanças climáticas, meio ambiente, oceano, consumo, gênero e de como a gente pode unir forças para transformar o planeta numa casa melhor para todos nós. Então, oi, Fê, obrigada por estar aqui, por apoiar a Liga, por participar do papo com a gente. A gente está muito feliz de ter você aqui. Ops. Então, em primeiro lugar, eu queria saber, te contar, na verdade, que a Liga está fazendo uma campanha de conscientização para o público sobre as mudanças climáticas. E eu queria saber de você como você sente os efeitos das mudanças climáticas no seu dia a dia, né? A gente tem como mudança climática os efeitos da mudança, a poluição do ar, a piora na qualidade da água, das comidas, o aumento da temperatura. Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. O que eu sinto e o que eu vejo, na verdade, não é o que eu acho, né? São coisas que de fato estão acontecendo, né? Eu acho que por mais que tenham pessoas que tentem negar, tá na cara, né? Que a gente está vendo aí uma série de mudanças, né? De tsunamis, de enchentes, de mais chuvas, de mais seca, né? De alagamentos e oceano subindo, temperatura subindo. E eu acho que tudo isso de alguma maneira começa a impactar as nossas vidas, né? Porque eu acho que a nossa geração aqui nasceu em plena abundância, né, de recursos naturais, e de repente a gente começa a entrar em contato com notícias que alertam para a escassez desses recursos naturais. E de alguma maneira ainda parece para nós algo muito distante. Só que quando a gente começa a observar o que está acontecendo, né? As questões climáticas negativas que estão acontecendo. E quando a gente começa a se preocupar em ler artigos, né, e ver esses documentários que estão saindo cada vez em maior número, que explicam o que está acontecendo e que nos dão um tempo, né, estimado de recursos que ainda nos restam e do tempo que a gente ainda tem para correr atrás desse prejuízo para a situação ficar pior, aí eu acho que a gente cai na real mais ainda de que a situação é séria, né? E por mais que a gente não pense que vai acontecer alguma catástrofe, né, uma hecatombe, algo agora, a gente já sabe que a gente está com uma catástrofe climática iminente para acontecer, né? Então, assim, eu penso assim, talvez quando né, eu ainda na minha vida, né, na perspectiva da minha vida, eu ainda não vou ver nada muito grave, mas é quase certo que os nossos filhos verão. Então, isso é bastante preocupante, né? Porque quando a gente fala assim, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos é um monte, né? A gente nem tem certeza de que isso vai acontecer. Mas quando a gente começa a ouvir daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, é muito preocupante, né? E eu acho que quem não acordou ainda para isso deveria acordar logo, porque a gente não pode pensar só na gente, né? Só na nossa existência. E eu já fico pensando assim, putz, talvez os meus filhos não devessem ter filhos, né? Porque se essas previsões de fato acontecerem, é muito sério o que vem pela frente, se a gente não reverter, né? Sim, esse é o ponto, né? Você
já faz pequenas ações pelo meio ambiente no teu dia a dia? Você já conseguiu, incorporar algumas ações pensando nisso? Olha, Carol, eu, assim, eu sempre me achei uma pessoa, bastante econômica, de uma maneira geral na minha vida, assim. Então, por E é mesmo, eu sei. exemplo, não sou uma pessoa de esbanjar, sabe. Eu sempre fui, mas assim, eu lembro que, assim, desde pequena, assim, de adolescente, eu era aquela pessoa que guardava a caixinha, sabe, que guardava o saquinho, que guardava a embalagem, ou que deixava de gastar por alguma coisa que eu não achava que não tinha utilidade. Eu lembro que às vezes, assim, até algumas pessoas próximas: "Ah, mas, tu é pão dura". E eu pensava assim: "Não é questão de ser pão dura, sabe, é questão de não precisar ou de talvez guardar para talvez precisar disso ali na frente". E depois eu comecei a ouvir muito sobre reutilização, né, sobre reciclagem e tal, e tudo fez mais sentido, assim, isso de alguma maneira já fazia parte da minha cultura familiar. Não sei por quê, sabe, eu venho de uma família que era muito simples. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já tinham condições um pouco melhores, mas meu pai foi muito pobre, né, uma pessoa que realmente teve que batalhar muito. Então eu acho que faz parte de uma cultura familiar mesmo, então sempre fez parte da minha vida, assim. Agora, depois de ter a minha própria família, eu continuo com essa prática de economizar, entendeu? De não esbanjar, a coisa da comida, né? Eu não suporto ver uma comida estragar e não ser consumida, sabe? Ser desperdiçada. O lance do plástico, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de pegar a sacola, sabe, em loja, sempre boto na minha mochila, sempre foi uma coisa mais ou menos que fazia parte de mim. Aí quando começou a se falar muito da água, né, assim, da falta da água, da possível falta d'água, assim, aquela coisa de economizar no banho, né, também é uma prática que eu tenho, separar lixo. Muitas vezes a gente está em lugares, assim, eu fico chocada ainda que tem gente que não separa lixo. Você vê, eu tenho mania, o restaurante, tudo foi acontecendo e a gente vai batalhando, né, para que as coisas vão melhorando. Então a coisa do canudo, né, de não usar o canudinho, mas também de entender que não é só o canudinho, né, o copinho de plástico ou, né, tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que geram impacto, assim. Então eu acho que de alguma maneira, até ia pegar para te mostrar, eu estou usando um shampoo, daquela Beauty and Planet, que eu estava lendo o rótulo que eles falam, né, esse rótulo não existirá daqui a tantos anos, ou seja, é biodegradável, né. E uma pasta de dente também, que tem o rótulo do mesmo material. Então, quer dizer, já estou me Rótulo atentando a usar. você diz embalagem, Embalagem, né? embalagem, desculpa, não é rótulo, é embalagem. E, sabe, já estou me atentando a usar produtos que tenham essa preocupação. Eu acho que hoje em dia tem cada vez mais, eles ainda custam um pouco mais, mas eu acho que daqui a pouco serão mais acessíveis. Só que é aquela história, né, Carol, que a gente estava falando, assim, claro que se cada um fizer um pouco, a gente gera um certo impacto, né, nessa catástrofe iminente. A gente pode conseguir, né, reverter uma porcentagem desse desastre. Mas o que me preocupa é que, enquanto as grandes corporações, né, não se mobilizarem, eh, essa economia que a gente está fazendo, ela acaba não tendo tanta validade, né, porque a gente tem pouco tempo de fato, assim. Então eu fico pensando de que forma, eh, a gente conseguiria, fazer com que as grandes potências do mundo refletissem sobre esse tempo que a gente tem para reverter as questões climáticas e, de fato, a gente conseguisse reverter o que está por acontecer. Porque a sensação que eu tenho, que eu venho lendo, é que não basta que cada um de nós em casa a gente faça essas economias, né? Tem que ser um movimento maior, tem que ser um movimento global. E, sinceramente, eu sei que tem muita gente trabalhando por isso, a gente sabe disso, mas, o movimento precisa ser muito maior, né, de conscientização e de mobilização por parte da sociedade e de conscientização por parte dessas grandes potências. Porque, de alguma maneira, eu também penso assim: "Tá, eu faço aqui em casa o que eu posso, eu educo os meus filhos, né, nós somos pessoas que não jogamos lixo na rua, a gente não
entope bueiro, né, a gente faz o que a gente pode e tal. Mas, assim, a gente vai parar de viajar de avião, né, a gente vai parar de consumir o combustível fóssil, que atrapalha tanto o meio ambiente, né. Então, se a gente for pensar assim, aqui na prática eu estou fazendo um monte de coisa, mas por outro lado, na minha vida prática, eu continuo fazendo um monte de coisa que prejudica o meio ambiente, assim, né. Então eu vi, assim, com a pandemia, por exemplo, eu lembro que, assim, no primeiro mês de pandemia, lá em março do ano passado, eu lembro que passava umas matérias, assim, no jornal mostrando que a Baía de Guanabara estava muito mais limpa, né, que vários, espaços naturais estavam, os bichos estavam voltando, né, para alguns lugares em que a população não estava indo, tal, os parques, tal. E aí eu fiquei pensando, falei: "Gente, olha como a gente atrapalha, né, olha o que a gente faz de errado". E comecei a achar aquilo tudo muito lindo, né, que possível, né, reverter. Os animais em extinção poderiam, né, não se extinguir, né, a gente poderia ver realmente os animais voltando. A Amazônia, né, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo, as queimadas, ela poderia se renovar, né, e não acabar em savana, como são as previsões. Eh Agora a gente está aqui consumindo, a gente está aqui vivendo e a gente está aqui, né, com o nosso antropocentrismo, achando que é a gente que manda, que é a gente que determina o que vai acontecer, quando na verdade parece que a gente está se autoextinguindo, né? Porque é a gente que vai acabar, o planeta vai continuar existindo, a natureza vai se transformar, só que a gente está indo embora dessa maneira, né? E levando, obviamente, um monte de espécies. Só que o que a gente faz é absurdo, né? A gente é egoísta, a gente é onipotente, a gente é onipresente. E fica difícil entender como é que a gente vai reverter tudo isso, né? Porque mesmo com ações pessoais positivas, de outra maneira a gente também acaba destruindo e consumindo, né. Sim, no final do ano passado, teve um cálculo que, apesar da pandemia, apesar de tudo que foi atrasado, né, ou brecado, os rios ficaram mais limpos, a própria Baía de Guanabara que você comentou, teve golfinho em Veneza, mas no final das contas, o cálculo que existe de consumo dos resources naturais, que Os até recursos. 2019 os recursos, a gente estaria consumindo os recursos num prazo de 6 meses, aquilo que a gente poderia gastar por ano, né, para que o planeta tivesse capacidade de se Regenerar. regenerar. Boa, obrigada. Depois de 6 meses de pandemia, a gente conseguiu atrasar só 1 mês de, Ah, de uso de recurso, né? Então, que a gente estaria consumindo até julho, os recursos que a gente deveria estar consumindo até dezembro, a gente passou, ou até agosto, a gente passou a consumir até agosto, quer dizer, então a gente ganhou 1 mês, o que é muito pouco, né, nesse cálculo inteiro aí de o que a gente realmente faz, o quanto que a gente ainda precisa fazer, né, que é muito mais do que essas ações pessoais nossas. A campanha que a gente está fazendo com a Liga, ela tem essa preocupação, né, que primeiro é contar para as pessoas sobre o que está acontecendo, porque eu acho que eu, você e muita gente da nossa turma que sabe o que está acontecendo e se preocupa, mas assim a gente tem um grande público que ainda precisa entender o perigo, né, que a gente está vivendo e a luta pela sobrevivência da espécie mesmo, que é hoje. sim. Então, esse programa de conscientização do grande público, né, e no final também a importância de não só conscientizar, mas engajar esse público em ir para as ruas e em participar de movimentos e de levantar a voz e de hastear a bandeira para a gente ter mais resultados realmente, poder cobrar dessas grandes empresas de uma Coca-Cola da vida, dessas indústrias, né, de fossil fuel e tudo mais.
No seu sim. programa novo, o Bem Juntinhos, que você faz com o Rodrigo, teu marido, que está agora no GNT, já teve a primeira temporada, teve um episódio em especial que você trata sobre consumo, né? E que foi Isso. um episódio super legal. Eu assisti e eu achei que foi muito bacana a participação da Rita Von Hunt, que é Uhum. professor, ator, drag, e também do ator Thiago Abravanel. Isso. E eu achei que vocês tiveram um papo muito legal. Queria saber de você o que você levou dessa conversa também. Bom, a Rita, né, que é a drag do Guilherme, então, ela é justamente, né, o Guilherme criou a Rita justamente para poder usar ela como ferramenta de comunicação para falar com mais gente sobre esse e outros tantos assuntos, né. E esse é um assunto que ele gosta muito de falar e fala com muita propriedade, e por isso que eu já tinha visto ele falando em alguns vídeos sobre isso, sobre o consumo, e por isso que eu resolvi chamar ele para o programa, porque é isso que você falou, né, eu acho que a gente precisa comunicar. O primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo, dialogar e mostrar dados, né, as pessoas precisam entender que de fato é uma coisa séria, né, isso não é uma brincadeira. Então a ideia de levá-lo ao programa foi justamente ele falar sobre todos esses assuntos, inclusive ele bateu nessa tecla também de que, né, não basta a gente fazer em casa, né, as nossas economias, mas que a gente precisa pressionar a sociedade para brigar com os maiores, né, com quem manda mesmo no mundo, com as grandes potências. E a ideia foi levar uma pessoa consumista, né, tipo o Thiago Abravanel, que contou ali as coisas que ele adora, que ele faz coleção em roupa e bonequinho e tal, justamente para ter esse contraste e a gente poder aprender juntos, né? E foi um programa bastante interessante, porque primeiro foi a reação do Tiago a toda aquela quantidade de informação, porque é muita informação nova que ela traz, né, como que a drag traz, a Rita. Para a gente também foi surpreendente. E a gente foi vendo durante o programa como ele foi de um cara consumista assumido a um cara absolutamente consciente da responsabilidade que ele tem como cidadão e como pessoa pública. Tanto que no final ele agradeceu a Rita pela aquela quantidade de informação que ela tinha trazido para a gente. Então eu tenho a sensação que isso que o Thiago sentiu, e eu e o Rodrigo também sentimos ali, eu acho que foi o mesmo impacto que o público teve de casa, porque foi assim uma avalanche de mensagens e de agradecimentos e de pessoas surpreendidas com o conteúdo que ela levou para a televisão. Então, é muito legal quando a gente consegue fazer isso, né, trazer para a televisão uma informação tão válida e tão útil que muitas vezes muita gente pode não ter nunca ouvido com tanta clareza, assim, porque às vezes também a gente fica ouvindo na boca de especialistas ou em determinados programas que só falam sobre aquilo, ou determinados livros, né, mais acadêmicos, enfim, a gente ouve na academia, a gente já vê que já tem pós-graduação, tem pessoas estudando sobre isso, e às vezes fica um pouco distante mesmo essa comunicação. Sai Então do foi muito nicho, né? legal. Foi muito legal trazer, assim, para a televisão, assim, a gente ficou bastante satisfeito, inclusive foi um dos últimos programas a gravar, e daí quando a gente fica trabalhando na edição e na montagem dos programas, foi um programa que eu pedi para trazer para o início da temporada, assim, falei: "Já que as pessoas estão assistindo, vamos trazer logo", assim, porque eu acho que é um programa importante. E de fato teve um impacto bastante positivo. Que legal. Tem Hum. um outro tema que eu acho que é muito importante, que a Liga também trata, né, com bastante afinco, que é a questão de gênero. Pega mais. Hã, Pega lá. E é um perfeito. assunto que você tratou muito no programa anterior, né, no Amor e Sexo, homofobia, igualdade de gênero, violência contra as mulheres, e Uhum. também é um assunto importante para a Liga, e eu não sei se você sabe, mas existe um estudo de que as mulheres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, por serem as responsáveis pela casa, pela comida, pelo prover, né, para a família. Então,
uma coisa, na verdade, junta com a outra, o empoderamento feminino, né, para a gente poder levantar a nossa voz e poder lutar por essas questões também. Então, eu queria saber por que essas questões de gênero também te sensibilizam tanto e por que você tratou tanto delas, né? Qual a importância que você vê nelas? Porque eu acho que um mundo mais igualitário e com representatividade, e com justiça para todos, é um mundo que é melhor para todo mundo, né. Então, quando a gente entende que existe muita desigualdade, é claro que o lado, né, que tem mais poder, ele ganha mais. Mas se a gente for pensar bem, se todo mundo tiver o mesmo poder, vai ficar bom para todo mundo, entendeu? Não tem por que uns terem mais poder e mais dinheiro e mais condições do que os outros, né? Esse mundo tão desigual, ele não é bom para ninguém, porque ele gera escassez aqui, ele gera abundância aqui, ele gera revolta aqui, pobreza, miséria e violência. Então, quem está aqui não vai conseguir acabar com quem está aqui, né? A gente só vai ter mais conflito, mais guerra, mais morte, mais violência e mais injustiça. Então, é, é inconcebível que o mundo esteja caminhando nesses trilhos, né? Eu fico pensando que, de novo, né, se as grandes potências se unissem, né, nos maiores países, nos países mais ricos do mundo, e quisessem de fato, eles acabariam com a miséria e com a fome em uma semana. Realmente, assim, para mim, eu entendo que não há interesse, porque se houvesse interesse, com todo o dinheiro que se tem no mundo, com tudo que se produz, com tudo que se desperdiça, não existiria, né, a fome e a miséria que existe. A imigração poderia não existir, cada um ficaria na sua terra, cada um ficaria no seu país, cada um ficaria no seu pedaço de terra, plantando a sua alimentação, que fosse uma economia de subsistência, né, que cada um pudesse plantar e se alimentar do seu próprio esforço ali na sua terra. Pronto, já daria para resolver grandes problemas no mundo, assim. Então, claro que quando a gente vai ver onde é que estão as desigualdades, a gente sabe, né, as mulheres, né, o povo negro, as mulheres negras principalmente, né, que são a base da pirâmide, né, aí a gente vai falar né, dos gays, né, das lésbicas, né, as pessoas que se diferenciam por causa de sua sexualidade, né, o que não deveria nem ser questionado, né. Eu não Óbvio. entendo como isso pode ser um problema, né, para as pessoas, mas é porque mexe com problemas, né, que estão lá dentro de outras pessoas, essas que se incomodam. Então, claro que a gente precisa tentar fazer alguma coisa, né. Eu uso a ferramenta que eu tenho, que é a ferramenta da comunicação, e eu fiz e faço o que eu posso, assim. Até o ponto de eu sentir a minha vida bastante prejudicada, porque realmente tem pessoas muito horrorosas, né, que não querem falar sobre isso, nem sequer falar, né, quanto mais cederem um espacinho ali na sua cadeira de poder para outras pessoas poderem também brilhar, né. Então, não adianta, a gente precisa quem é de falar, quem é de luta, quem é de tentar mudar as coisas, vai passar a vida tentando, né, e quem é da resistência, negativa, né, do poder da resistência negativa, vai continuar tentando impedir as nossas vozes e as vozes de quem está tentando fazer alguma coisa. Agora, quem é da resistência, né, pela igualdade, não pode desistir nunca, assim, a gente precisa tentar mudar, né, as bases estruturais da injustiça. Então, é isso, tá tudo muito errado, né, Carol, tá tudo muito errado, assim. Mas a gente precisa tentar fazer alguma coisa, fazer o que pode. A gente vai fazendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, quem sabe a gente, né, anda um passinho, outro passinho. Tomara, Vamos, tomara. É que essa tomara. questão A gente ecológica, está né, fazendo Gabriela, aqui. mas essa questão ecológica a gente tem que dar passos maiores, né, porque o tempo está passando e a coisa está muito grave, né. A gente viu aí agora o Seaspiracy, né, esse documentário, foi um pouco impactante, né, é muito impressionante que, né, a gente que já tem algum contato com as questões climáticas, né,
que acreditava que o plástico, né, era o maior problema e tal, e de repente você vê um documentário e te mostra que não, para aí, a indústria da pesca que está sendo protegida e abafada é a que está causando as maiores questões no oceano, que o oceano é um lugar que a gente só enxerga a parte de cima, né? A gente não tem ideia o que acontece ali embaixo. Então, esse documentário foi impressionante, né? Foi muito chocante, assim, porque deu uma outra dimensão do que acontece no mar, né? E é muito grave, assim. E tem outros materiais muito sensacionais falando sobre tantos assuntos. A gente não dá nem conta, né, Carol? É tanta coisa para ver, tanta coisa para se informar, para aprender, para tentar entender, para debater e para ir para a luta, que às vezes a gente não dá conta, ainda mais no meio de uma situação de pandemia como essa, que também eu acho que é reflexo da nossa negligência e desse nosso, né, esse desejo de poder total, né, que acabou também causando essa pandemia, que é só o começo também, né? Dizem que outras virão, né? Que coisas piores vão acontecer. Então não tá fácil, não, né? Não está fácil. A decadência climática que leva a gente a tudo isso e mais um pouco. Pois é, eu ia te perguntar se você tinha assistido Seaspiracy, o que você tinha achado, porque você já me contou. E, enfim, como a Liga é pelo oceano, acima de tudo, né? Apesar da gente tratar do tema de gênero, tratar do tema clima de uma forma mais abrangente. Assim, para terminar, queria que você me contasse um pouco da tua relação com o mar, uma coisa mais amorosa, assim, eu sei que a gente, né, juntas, a gente gosta de praia, de esporte, de vôlei na areia, de natação, então, só para a gente terminar nosso papo de uma forma um pouco mais poética, assim, se me contar um Né? pouquinho de amor. Eu acho que a poesia também ela precisa estar presente, um pouco de poesia, né, Carol? Porque, como a gente está falando, a situação está tão triste, está tão deprimente, que a gente precisa de um pouco de arte, né? De um pouco de poesia, de um pouco de bastante amor para a gente ter força, né? Esse impulso positivo, né? Porque senão também a gente se enfraquece, né? Quando a gente olha para os lados e vê tudo que está errado, assim, então realmente a gente precisa se sensibilizar com os nossos amores, né? Com os nossos afetos e com um pouco de arte também. Em relação à minha paixão pela água, bom, completamente apaixonada, né? Pelo mar, principalmente. Quer dizer, eu assim, rio, lago, mar, Cachoeira. cachoeira, poça d'água depois da chuva, tudo para mim é poesia, tudo que se relaciona à água é poesia. Inclusive hoje eu acordei bem cedo e a minha casa tem uma luz linda de manhã assim e tem a piscina do lado da casa, e aí eu fui tomar café e o teto da mesa do café estava fazendo o movimento da água, estava com a sombra da piscina no teto, assim, movimentado. Daí eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, que coisa linda. Aí peguei o celular, virei para cima, filmei um pouquinho, nem vou ver esse filme nunca. Mas assim, esse pouquinho de poesia que tu falou, assim, então tu vê que o movimento da água, né, a água realmente é um negócio muito mágico, assim, e a gente precisa dela para nossa existência. Mas eu me sinto mesmo realizada, assim, eu acho que é o lugar onde eu me sinto mais feliz com a minha existência, dentro da minha existência, é nadando. Eu acho que tu também, né? A gente tem essa paixão em comum. Eu amo nadar, eu me sinto, assim, completamente plena, sabe? E muito feliz. Antes, durante e depois de uma boa nadada, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, assim, eu vejo que o Rodrigo, o negócio dele é com o ciclismo, né, ele se realiza, assim, e a mesma paixão que ele tem pelo ciclismo, eu tenho pela água, assim, por mim, eu viveria dentro da água da Bahia. O meu maior prazer ainda é a água do mar, assim, é nadar no mar. Mas te confesso que hoje em dia eu já fico um pouco mais amedrontada, assim, depois que a gente tem filho, a gente já fica um pouco mais com medo, assim, mas eu sou apaixonada pela água, assim, eu acho que o que a gente puder fazer, né, para cuidar do que nos resta,
a gente precisa arregaçar as mangas e gritar, né, para o mundo para a gente se ajudar. A gente precisa fazer alguma coisa de fato. É, nosso passaporte da alegria, né? Total. Mas olha, queria te dizer que assim, tenho o maior orgulho da gente ser amiga e de acompanhar teu trabalho, de ver o quanto que você faz tua parte, arregaça tua manga e comunica e briga e usa tua voz. Então, queria super agradecer você estar aqui com a gente, de você ter participado do papo, e eu espero que a gente faça outros e que você ajude mais ajude a gente na campanha e que a luta continue, né? Que a gente consiga chegar em algum lugar, que a gente consiga alcançar um pouquinho mais todo dia. Tá Vamos bom? lá, o que eu puder fazer, eu acho que eu faço quase nada, né, perto do que se pode fazer, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa, é isso, né, aprender, se informar, e a gente também precisa ter noção dos nossos privilégios, né, Carol, porque você estava falando nessa coisa de quanto mais a gente poder informar, realmente a gente sabe a falta de informação que as pessoas têm em relação à ecologia, só que se a gente for pensar que os maiores devastadores são os que têm maior poder aquisitivo, essas pessoas não podem alegar desinformação, né? Porque são pessoas que têm informação, elas simplesmente ignoram as informações que têm, porque a gente não pode cobrar, isso que você estava falando, né, questão de gênero, a gente não pode cobrar uma mulher, mãe de família, que mora na periferia, que ela, primeiro que ela economize água, porque ela não tem, né? Ela não tem água potável, ela não tem saneamento básico, né? E essa mulher provavelmente abre a janela e joga a latinha de leite condensado para fora ali do barraco dela, porque ela tão pouco tem onde colocar. Então, não é dessas pessoas que a gente precisa cobrar, né? A gente precisa cobrar de quem tem a informação, de quem tem o dinheiro, de quem tem condição de mudar isso. Então, é Claro. nessas pessoas que a gente tem que ficar de olho. Essa mulher periférica, né, o que a gente faz por elas, e eu acho que está super bem o foco da nossa campanha também, é alertá-las, né, para real, para o que está acontecendo, para elas saberem o que está acontecendo e para elas se engajarem na luta de alguma forma, porque o que já está ruim pode ficar ainda muito pior. Então, elas têm uma força, né? Somos muitas, então eu acho que engajar essas pessoas e dar voz a elas é muito importante no momento. E óbvio que sair atrás dos grandes e cobrar deles é fundamental. Eu acho que é o que a gente vai fazer daqui para frente, eu espero, né? Eu espero que a gente consiga, porque temos uma barreira bem alta e bem grande no governo brasileiro atualmente, mas isso 2022 passa. está aí e vai acabar. Isso, os governos passam, a gente precisa, como sociedade mesmo, acordar, né? Eu vejo assim, eu mesma, por muito tempo, fui muito alienada em relação à política brasileira, né? E por isso que a coisa chegou onde chegou, né? Acho que muita gente ficou assim, né? Não quero falar disso, não quero falar disso, não quero... Pronto, agora a gente está com a roubada na mão, né? Quer dizer, a Amazônia está aqui do lado, né? A gente é brasileiro, a gente sabe o que está acontecendo. Sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, mas as proporções agora são outras, né? Os interesses são outros, né? Tudo ficou muito claro desde o início, assim. Eu morro de pena das pessoas que tomam conta, né? Eu lembro quando eu fazia o mochilão da MTV, que tinha assim a gente lá no meio da floresta, assim, de repente aquele barulho de serra, assim, aí você via aquele barquinho do Ibama passando, assim. Um dia eu conversei com eles, eu falei, vem cá, mas e aí, como é que é o trabalho de vocês? Olha, é praticamente impossível, porque é uma floresta desse tamanho, nós somos desse tamanho, então, assim, é complicado, né? E claro que está muito mais complicado, muito mais delicado esse assunto. Então, a gente precisa correr atrás dessa história, assim, né? Defender o que é nosso, né? O que será dos nossos filhos, né? Precisamos explicar, né, que cortando lá não chove aqui, sabe? Existe uma cadeia, né, de acontecimentos que realmente Mas, afeta Carol, todos nós. mas o problema não é o pequeno produtor que corta uma árvore, né? O problema são os grandes empresários que estão passando com aquelas correntes gigantes e levando hectares em 10 minutos. Os caras tiram 5 campos de futebol. Esse que é o problema. O problema não é, como estava no documentário, o problema não é o cara da vila, o pescador local que pega um peixe para
para dar para a família dele ou para vender ali para o vilarejo dele. O problema é o cara que leva toneladas e toneladas e A toneladas, a pesca metade. industrial. Os pequenos são os pequenos, né? É. Mas, enfim, vamos lá. Vamos de informação, que sempre Vamos é bom. lá. Super obrigada, Fê. Adorei. Tá bom, também. E nos vemos amanhã. Nos vemos, o que precisar, estamos aí. Tá bom. Beijão. Beijo.